Diz o texto em Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Espírito aqui está em letra maiúscula dizendo que é segundo o Espírito de Deus. Então nós vemos que aqueles que estão em Cristo não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo a vontade do Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós percebemos nesse texto que a lei do Espírito de Jesus, ela habita em nós e ela opera em nós mediante obras. Porque há uma lei para viver em Jesus. Mas essa lei nos livra da lei do pecado e da morte. E que lei é essa? A lei que os judeus praticavam. A lei lá, né, das obras, né? Pois o que era impossível à lei, essa lei é dos judeus. Visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Ou seja, pelo fato das pessoas nunca conseguirem serem perfeitas como a lei é perfeita, nós estávamos condenados pela lei por não conseguir cumprir as obras com a nossa carne. Mas o texto está dizendo que Deus enviou o seu Filho a morrer por nós, a fim de que os nossos pecados fossem apagados. O que o texto está dizendo? Que pelo fato de não conseguirmos cumprir a lei em nossa carne, a lei que agrada a Deus em nossa carne, Deus envia o seu Filho Jesus para pagar os nossos pecados, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que texto interessante. Esse texto está dizendo que aqueles que não conseguiam cumprir a lei de Moisés, a lei de Abraão, aqueles que não conseguiam cumprir a lei através da sua carne, através das suas obras, agora cumprem a lei através do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós somos batizados no Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, naturalmente a lei se cumpre em nossas vidas. Como o quê? Como sendo frutos do Espírito que habita em nós. Ou seja, a nossa natureza carnal, por próprias escolhas, ela nunca vai acertar mediante a lei. Nós estamos enfermos para com a lei, nós não temos a capacidade de cumprir a lei na nossa carne. Mas uma vez que nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, automaticamente os nossos frutos passam a ser segundo a lei. Vamos ler o que o texto diz. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas que são da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas que são do Espírito. O que esse texto está falando sobre a inclinação? Desejo. Ou seja, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele deseja naturalmente tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é pecaminoso. Por isso que não existe salvação fora do cristianismo, porque através de Cristo nós recebemos o Espírito que nos possibilita cumprir os mandamentos de Deus. A inclinação da carne é morte, ou seja, aqueles que desejam as coisas que a carne oferece, que a carne deseja, né, estão caminhando em direção à morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Um dos frutos que indica que o seu coração, né, ele tem o Espírito Santo é a paz. Porque além de te dar a vida, o Espírito te dá paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita às leis de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entenda bem. Eu conversei já inúmeras vezes com pessoas que disseram para mim que não vão à igreja, que nunca aceitaram Jesus, que não são cristãos, mas que elas acreditam que haja algum tipo de salvação na vida delas, porque elas nunca fizeram o mal. Entenda bem o que o texto do Jesus, do nosso Cristo, está dizendo, que aqueles que não têm Jesus, que não têm a escolha do nome de Jesus em sua vida, aqueles que não opinaram por salvação através de Jesus, não podem agradar a Deus. Porque nós, na carne, não somos sujeitos à vontade de Deus. Nós, naturalmente, mesmo sem ter pecados, né, mesmo que todos sabemos que erramos em determinados momentos, mas às vezes analisamos a nós mesmos dizendo, não tenho pecado. Mesmo que aos nossos olhos nós sejamos santos, aos olhos de Deus, nós sempre estaremos errados. Porque Deus, Ele é o único santo. Ele é o único verdadeiramente santo. Né? E nós, naturalmente, de maneira natural, de uma forma agindo com as nossas mãos, com as nossas obras, não podemos agradar a Deus de nenhuma forma. Mas olha o que o texto diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entenda bem, irmão. Você, naturalmente, não pode ser salvo. Você, sem o Espírito de Cristo, não pode ser salvo. Nós temos que reconhecer que existem uma trindade. As pessoas têm o costume de fazer o sinal da cruz e dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
E nós sabemos que o mesmo Deus é um só, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E um exemplo básico disso é o que você é. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós somos um ser triuno. Você sabia disso? Que você tem carne, que você tem alma e que você tem espírito. Dentro de você habita uma natureza triúnica. E Deus é um ser triúnico. Portanto, aqueles que não têm o Espírito de Cristo, aqueles que não têm a presença do Espírito Santo dentro de si, não pertencem a Deus. E a pergunta que eu faço hoje é, por mais que você tenha frequentado a igreja por décadas, você tem o Espírito Santo dentro de si? Porque se você não tem, é hora de começar a se preocupar, porque você não pertence a Deus. É o texto que está dizendo. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E talvez você diga, puxa vida, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E hoje eu quero trazer para você uma revelação muito importante sobre a presença de Deus na sua vida, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Algumas linhagens pentecostais vão alegar que só tem o Espírito Santo aquele que possui dons espirituais como os dons de língua. Mas você, observando na Bíblia, você vai ver que o dom de língua ele é apenas um pequeno sinal que expressa a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas isso não é unânime, isso não é como regra de ter ou não ter o Espírito Santo, falar em línguas ou expressar algum dom de Deus. Tá? O que expressa se você realmente tem o dom do Espírito Santo, se você realmente tem o Espírito Santo, como está dizendo aqui no livro de Romanos 8, capítulo 10, que aqueles que têm o Espírito Santo automaticamente produzem os frutos do Espírito Santo. Olha isso, o que ele diz? Que aquele que tem o Espírito Santo, o corpo, as obras do corpo, a carne, na verdade está morta. E aí eu pergunto para você, quando você está diante de uma situação que você sabe que é errado, você tem domínio próprio sobre a sua vontade? Você consegue dominar a sua carne observando as Escrituras? Mesmo você desejando com a tua carne, você consegue se segurar mediante o pecado? Porque se você não consegue e não tem domínio próprio, a Bíblia está falando que a sua carne está viva. E se a carne está viva, o Espírito não está. E essa é a pergunta que eu faço para você. O Espírito está em você? Olha a importância de ter o Espírito dentro de si. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Beleza? Entenda bem uma coisa. Você não é salvo pelas obras. Você não é salvo por aquilo que você faz de bom ou ruim. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus que foi feito na cruz. E a salvação é pela graça, e isso não vem de vós, para que você não se glorie na sua carne, dizendo que você merece a salvação. Isso está escrito no livro de Efésios. E agora no livro de Romanos, está dizendo que para ser salvo e para poder ressuscitar, é necessário que o Espírito Santo esteja dentro de nós. Porque só o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscitará. Mas está dizendo que aqueles que não têm o Espírito não são de Deus. Porque o Espírito de Deus nos dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Só que o Espírito de Deus nos faz com que naturalmente nós venhamos ter as boas obras do Evangelho. Então eu quero dizer para você, irmão, principalmente você que é crente, ter o Espírito Santo dentro de si não é orar em línguas, não é curar pessoas, não é expulsar demônios, não é pregar o Evangelho. Certa vez chegaram para Jesus uns homens e disseram, Jesus, mas nós profetizamos em seu nome, nós curamos em teu nome nós expulsamos espíritos imundos. E então Jesus disse para ele, saiam de perto de mim porque eu nunca vos conheci. Então entendam que sinais de prodígios e revelações não expressam se Deus está ou não está dentro de você. Não expressam o Espírito Santo que há dentro de você. Não expressa. O que expressa a salvação da tua alma são os frutos que você produz internamente, que são os frutos do Espírito Santo. Procure na Bíblia quais são esses frutos. Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, entre outros. Vai lá, dá uma olhadinha. Muitas vezes você é muito aparente na pregação de um culto ou até na posição que você ocupa na igreja. Mas quando ninguém está vendo, quando você tem a oportunidade de fazer o bem, você não faz. Mas o que expressa o Espírito que está dentro de você é o que você faz quando ninguém está vendo. É quando você tem a oportunidade de roubar e não ser descoberto, porque ninguém está vendo,
mas você não rouba porque você sabe que há alguém no céu e dentro de você que vai saber, mesmo que ninguém saiba. É quando num pensamento você tem a oportunidade de errar e falhar e pecar, mas no pensamento você se policia e você se corrige, porque você sabe que com seus pensamentos você pode magoar o Espírito que Deus fez habitar dentro de você. Porque o texto diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que Deus fez habitar em você. E eu quero dizer mais, para você que não tem o Espírito Santo de Deus, mas deseja ser salvo, deseja se converter a Jesus Cristo, eu te digo, não adianta você ir lá e dar ofertas na igreja, achando que com aquilo que você dá, você vai comprar a Deus. Deus não se compra, Deus se adquire gratuitamente. E o texto nos fala também que se você, ímpio, sendo mal de natureza, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo dele, o Espírito de santidade, àqueles que o pedirem. E você sabe o que significa Espírito Santo? Sabedoria limpa. Diante da tua caminhada, você vai tomar diversificadas decisões. E você só pode tomar uma decisão sábia e uma decisão certa se a palavra de Deus te iluminar na sua direção. Diz o texto, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Portanto, eu digo aos irmãos, se atentem neste livro e parem de ser religiosos.